Olá! Vamos voltar no tempo, lá para 1917. Numa cidadezinha em Portugal aconteceu uma coisa que, olha, até hoje desafia a ciência e a fé. Uma multidão inteira olhou para o céu e viu algo que simplesmente não deveria ser possível. E é aqui que a nossa análise começa de verdade. Porque a questão não é só o que aconteceu, mas como é que isso foi possível. Como é que uma promessa, vinda de mensageiros tão improváveis, conseguiu mobilizar tanta gente? Vamos mergulhar nos detalhes dessa história incrível. Tudo parte de uma predição. E para a gente entender o peso dessa promessa, primeiro a gente precisa saber quem foram as pessoas que a fizeram. Pois é, exatamente. Os protagonistas dessa história toda não eram teólogos nem cientistas. Eram só 3 crianças do interior de Portugal, que não sabiam ler nem escrever e levavam uma vida super simples, cuidando de ovelhas. E aqui está o ponto que muda tudo. A promessa deles não foi algo vago, tipo, um dia vai acontecer um milagre. Não. Foi específica. Eles cravaram o dia e a hora. E foi essa precisão, essa audácia que chamou a atenção de todo mundo, desde os mais fiéis até os céticos de carteirinha. E então chegamos ao grande dia, 13 de outubro de 1917. O dia em que milhares e milhares de pessoas se juntaram para ver se aquela promessa, que parecia impossível, ia mesmo se cumprir. Pensa um pouco nesse número, 70 mil pessoas. Isso em 1917, numa área rural, sem a internet, sem o transporte fácil que a gente tem hoje. A escala desse evento por si só já é uma coisa de louco. E o mais fascinante dessa multidão toda era a diversidade. Não era só gente religiosa. Tinha céticos, que foram lá só para provar que era mentira, ateus, membros do Partido Comunista e, o mais importante, jornalistas com suas câmeras, prontos para registrar tudo. E aí, na hora marcada, aconteceu. Testemunhas descreveram uma coisa extraordinária. E não foram só os devotos, não. Jornais que não tinham nada de religiosos, até publicações comunistas da época, confirmaram o evento, falando que o sol parecia girar, dançar no céu. Mas tem outro detalhe, um efeito físico que desafia a lógica. Antes, tinha caído uma chuva torrencial. Todo mundo estava encharcado. Durante o fenômeno, as roupas e o chão secaram de um jeito inexplicavelmente rápido. Mas esse tal milagre do sol foi muito mais do que um espetáculo de luzes. Ele foi, na verdade, o clímax de uma série de aparições que, segundo as crianças, traziam profecias geopolíticas bem complexas que ficaram conhecidas como os 3 segredos. E os segredos eram impressionantes. Falavam de uma guerra ainda pior que a Primeira Guerra Mundial, que ainda estava rolando. Mencionavam que a Rússia ia espalhar os seus erros pelo mundo, uma referência bem clara ao comunismo, e previam uma grande destruição na Europa. Agora, o que torna tudo isso ainda mais impressionante é o timing. A profecia sobre os erros da Rússia foi feita exatamente no mesmo ano da Revolução Russa. Para quem defende milagre, essa coincidência é um dos pontos mais surreais da história toda. Certo. Com todos esses fatos na mesa, a gente precisa parar de só contar a história e começar a analisar o que de fato aconteceu em Fátima. Foi um sinal divino ou um caso de histeria em massa? O debate é basicamente este. De um lado, o argumento do milagre. A previsão foi precisa, tinha uma multidão de testemunhas. De tudo que é tipo, a imprensa cética relatou, e ainda teve efeitos físicos, como as roupas secando. Do outro lado, a explicação natural. A chance de ser um fenômeno atmosférico muito raro ou, quem sabe, uma alucinação coletiva. Só que, aí vem a pergunta que complica a explicação natural. Mesmo que fosse um fenômeno da atmosfera, como é que 3 crianças, sem nenhum conhecimento de ciência, poderiam prever isso com essa exatidão toda? E essa citação resume o dilema perfeitamente. Para muita gente, o milagre de verdade não é nem o sol ter dançado, mas o fato de que a dança dele foi anunciada com precisão cirúrgica por quem menos se esperava. Isso sim é o que parece surreal. Olha, é importante dizer que a própria Igreja Católica não saiu acreditando em tudo logo de cara. A instituição é famosa por ser bem rigorosa para analisar milagres. Demorou 2 anos de investigação depois dos acontecimentos para o bispo local dizer que as visões eram dignas de crédito. E aí começou um processo bem longo de validação. Então, por que, mais de 100 anos depois, a gente ainda fala sobre Fátima? O que ficou desse evento? Qual é o legado dele? O que faz de Fátima um caso único na história desses fenômenos é exatamente isso, a escala.
É tido como o milagre com o maior número de testemunhas oculares da história. E a variedade dessas testemunhas torna muito difícil simplesmente ignorar tudo como se fosse fantasia de gente religiosa. E esse evento não vive só nos livros de história, sabe? Ele ainda está vivo na memória das famílias. Como a fonte aponta, até hoje dá para encontrar gente em Portugal que tem uma ligação direta com o que aconteceu, através de avós, de parentes que estavam lá e viram com os próprios olhos. No final das contas, a pergunta continua no ar. Foi crendice popular? Um fenômeno natural raríssimo previsto por um acaso absurdo? Ou foi um ato de fé testemunhado por milhares? Mais de um século depois, o sol que dançou em Fátima continua iluminando um dos maiores mistérios que a gente já viu.